Irmãos, no segundo capítulo, Paulo, ele começa a entrar no assunto da carta, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse livro que nós vamos ler de Tessalonicenses, ele tem como um tema principal a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aparentemente, quando olhamos para esse tema, pensamos ser algo muito simples. Mas não é. Tem vários entendimentos e várias doutrinas em cima desse texto que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos lembrarem daquele filme Deixados para Trás, vocês vão ver que tem um tipo de doutrina ali, que não é a doutrina, não é a forma como nós, batistas reformados, cremos naquele tipo de volta, né? Naquela pegada meio, né? Steven Spielberg, alguma coisa assim. Jesus vem e todo mundo apavorado, ninguém vê, a criança some ali do carrinho e aquele desespero todo. Durante muito tempo cremos dessa forma, mas hoje, analisando as Escrituras, né? Sabemos que existem outros fatos. E aí Paulo inicia, voltando um pouquinho aqui, né, ainda no capítulo 2, suplicando aos irmãos de Tessalônica a não se abalarem. Eles estavam muito assustados porque haviam doutrinas falando, olha, Jesus já está chegando, já está vindo. E o povo já ficou naquela de esperar. Já tivemos nos tempos atuais pessoas que cravaram datas para a volta de Jesus. Teve gente que vendeu tudo e ficou ali esperando Jesus voltar, perdeu tudo e Jesus não voltou até hoje, mas certamente ele voltará. Então não foi só apenas naquela época, mas nos dias atuais, algumas pessoas querem trazer datas onde a Bíblia não fala de data. Querem acertar, querem trazer um momento específico onde a própria palavra de Deus deixa isso em secreto. Mas certamente ele voltará. E às vezes, naquela época, eles falavam de doutrinas, dizendo que vinha através do Espírito, ou mesmo por alguma palavra, ou até mesmo por epístola supostamente escrita por Paulo, mas nós sabemos que não era. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, o que ele falou? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se o irmão até hoje não sabe o que significa a palavra anátema, é maldito. Então, qualquer pessoa que se aproximar de você, da sua casa, da sua família, pregando um outro evangelho, que não seja o evangelho que é poder de Deus, seja maldito. Não ouça, não empreste os seus ouvidos para ouvir qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Bom, nós aprendemos nesse capítulo que não basta apenas ouvir a pregação, mas nós precisamos guardar no coração. Não adianta você vir à igreja, ouvir toda a mensagem, todo domingo vir aqui e você não guardar no seu coração. E você não começar a buscar uma prática daquilo que você está ouvindo. Porque, irmãos, vocês já ouviram aquela parábola do semeador? Quando ele sai ali para semear, e aí vem, né, tem semente que cai ali em lugares pedregosos, tem outros que vêm ali, os pássaros e comem. Se a gente não guardar no nosso coração a palavra, irmãos, tudo vai embora, você não lembra mais. E quando você precisar usar, porque certamente em algum momento da sua vida você vai precisar usar aquilo que você ouviu da boca de alguém que está pregando aqui. Ou que você leu na sua leitura individual, ou que você ouviu de uma mensagem. Lembre-se do que eu estou falando. Em algum momento você vai precisar disso. E às vezes, por não prestar atenção, quando você mais precisa, você fica perdido. Você fica sem chão. Porque o cristão, irmãos, ele não é guiado pelos ditames desse mundo, por a doutrina do mundo. O cristão, ele é guiado pelas Escrituras. É ela que vai nos guiar. Então, irmãos, quando a palavra está sendo pregada com fidelidade, temos que ter a convicção, a certeza que é Deus que está falando. Quando estamos aqui pregando, e esta Bíblia está aberta no púlpito, você que está sentado aí, precisa ter convicção que é Deus que está falando ao seu coração. Obviamente, se ela está sendo pregada de forma fiel. E é por causa, irmãos, da falta de atenção de muitos, e até mesmo falta de humildade. Como assim falta de humildade? Sim, às vezes a pessoa senta, tá ali. Ah, mas não é assim não. Não foi assim que eu aprendi.
Não é desse jeito. Eu lembro que uma vez o Rafa me convidou para pregar em uma igreja, eu nunca esqueci dessa cena. Eu estava pregando e tinha um irmãozinho sentado. Enquanto eu pregava, ele estava lendo outro texto da Bíblia. Ele não estava nem aí porque eu estava falando. Ele gosta de pregar na rua, mas na hora de ouvir ele não ouve. E é por causa da falta de atenção, é por causa da falta de humildade durante a pregação que muito crente não é abençoado. Quando não prestamos atenção à palavra de Deus, não somos abençoados. Porque a bênção na minha e na sua vida, ela emana das Escrituras. Aleluia. E na hora do culto, ao invés de ouvir a palavra, prefere nutrir os corações com redes sociais. Botar ali o papo em dia no WhatsApp. E aí que é bênção, irmão? Quer ser abençoado como? O que a rede social traz de bênção em nossas vidas? A minha e a sua bênção sai deste livro que está aberto aqui neste púlpito. Grave uma coisa que eu vou falar. Uma Bíblia aberta no púlpito tem mais relevância do que todas as vozes do universo falando de qualquer outro assunto. Ela tem mais relevância do que todas as palavras deste mundo. Bom, e nesse terceiro e último capítulo que vamos começar a exposição, Paulo convoca os irmãos de Tessalônica a orar. E tinha um motivo. Por que orar? Para que o evangelho se propagasse. Irmãos, vamos orar para que da mesma forma como vocês foram alcançados pelo evangelho, outras pessoas possam ser alcançados. O papel da igreja, irmãos, é orar. Nós precisamos orar. Então, nosso objetivo nesta manhã é destacar algumas práticas cristãs, como oração, obediência, prudência, sensatez e perseverança, que são de extrema importância para vivermos uma vida cristã saudável. Bom, no versículo 1, Paulo já traz a primeira prática, né? Ele começa aqui com chamamos de locução adverbial, ou seja, por fim. Por fim é uma conclusão de tudo quanto o apóstolo Paulo escreveu anteriormente. Todas as vezes, irmãos, que você se deparar com um versículo que vem assim, por fim, portanto, você já tem que ficar ligado. Opa, eu preciso voltar a alguns versículos para entender esse fechamento do texto. Já é uma dica aí para vocês de hermenêutica. Todas as vezes que você se deparar com algo assim, portanto, mas agora, volte porque a explicação está lá atrás. Então, Paulo fala, por fim, irmãos, orai. Depois de tudo quanto eu falei, orai. O que ele falou? Eu voltei aqui 5 versos do capítulo 2, versos finais do capítulo 2. Verso 13, Paulo fala de ação de graças por causa da eleição. Precisamos ser gratos porque fomos eleitos em Cristo. No verso 14, ele fala do chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? É quando você está ali levando a sua vida normal e aí você ouve o evangelho, aquilo entra pelos seus ouvidos e desce para o coração e as escamas dos seus olhos caem e você entende que você precisa de um Salvador, chamado eficaz. E no verso 15, Paulo vai falar sobre o cuidado em guardar as tradições, que ora eram dadas por ele verbalmente e ora através dos seus escritos. E aí, irmãos, quando eu li essa palavra tradições, que nós temos as tradições bíblicas, mas nós temos também muitas tradições que nos foram dadas no passado pelos crentes que vieram antes de nós. Irmãos, e se tem uma coisa fácil de a gente deixar e abandonar são as tradições. Óbvio que nós evoluímos com o tempo e a gente não pode ficar parado naquela época que usávamos chapéu. Eu não tenho uma idade tão avançada assim para o chapéu, mas para o terno e gravata, para poder tocar aqui na banda, terno e gravata, isso eu peguei. Eu tinha que usar terno e gravata para fazer parte da banda. Eu me lembro que aos 12 anos, eu ia caminhando para a igreja, com meu terninho, a minha gravata, com a Bíblia na mão, 12 anos de idade. E às vezes eu passava em frente a um bar, ô Bíblia! Alguém me chamava de Bíblia. Irmãos, e eu tenho um carinho muito grande por essa época. Até um certo saudosismo. Não que eu queira voltar a usar terno e gravata, não é isso. Mas eu lembro o quanto éramos dedicados. O quanto aquelas tradições nos faziam bem. Por exemplo, quando eu me recordo da época de ceia, daquele tempo, me parece, vou falar de mim, que o temor era maior. Nós víamos para a ceia e tinha um temor. A gente ia numa reverência. E hoje, eu tenho
comum, eu já participei de ceia, de vamos trocar o cálice. Eu falo isso sempre, sabe, irmãos? Eu não gosto. Não que seja trocar o cálice, não é isso não. Eu não gosto. Aí o irmão fazia piadinha, o teu copo está mais cheio que o meu. Coisa mais ridícula falar desse tipo de coisa na hora da ceia, irmãos. Brincadeiras. É muito fácil abandonarmos tradições. Perdemos o temor. A gente vem para a igreja como se estivesse indo para qualquer lugar e agimos às vezes de qualquer forma. Mas isso é por aí, tá? Não é aqui na nossa igreja não. E aí no versículo 16, Paulo fala da consolação, da esperança que nós temos na pessoa de Cristo. Consolação e esperança. São duas coisas que nós precisamos muito ao longo da nossa vida. A consolação do Espírito Santo e a viva esperança que o nosso tempo aqui na terra é passageiro. Por mais que as tribulações venham tentar nos derrubar, Cristo, ele é mais forte que a tribulação. Cristo é superior a todo tipo de tribulação e a Satanás. É Ele que nos guia. Então, Paulo vai falar também dessa consolação. E no versículo 17, ele vai dizer da prática nas boas obras e a observação da palavra. Prática das boas obras, irmãos. Então, Paulo, ele faz esse arremate e no versículo 1 ele fala: por fim, depois de tudo isso que eu falei, orai. Por quê? E tem um motivo. Ora por nós. Ora por nós. Paulo aqui, ele está conclamando a igreja a oração. E quando ele fala nós aqui, ele está falando de Silvano também, que era alguém que caminhava com ele está falando de Timóteo. Ore por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada, para que essa palavra se expanda, se espalhe. Foi bom para vocês ter sido alcançado por Cristo? Outras pessoas precisam ouvir essa palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, a oração para que as mensagens que nós pregamos aqui na Bereana se espalhem é uma prática boa. A igreja investe aqui nos recortes de mensagem e nós colocamos aqui no Instagram, no YouTube. Existe todo um trabalho da equipe de mídia em cima disso. E qual é o meu e o seu papel? Ora, Senhor, que essa mensagem, que esse recorte que nós fizemos aqui alcance vidas. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Jean em uma mensagem já faz um tempo. Ele falou assim: olha, teve uma pessoa que não é cristã comentando que ouviu aquela palavra e de certa forma aquilo lhe tocou, foi útil na vida dela. Então, Igreja Batista Bereana de Diadema, ore para que a mensagem que pregamos aqui neste púlpito alcance vidas que estão aí carentes de Deus. É uma prática cristã que nós devemos adotar, orar. No versículo 2, e por que isso, irmãos? Paulo vai explicar: para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todo. Irmãos, enquanto a pregação fiel às Escrituras não chega onde tem que chegar, existe um falso evangelho sendo pregado aí, pode ter certeza. E eu tenho uma noção aqui, uma ideia, que parece que o falso evangelho, ele se espalha muito mais rápido. E como é fácil esse falso evangelho entrar na cabeça das pessoas? Porque ele traz facilidades. Ele fala aquilo que os nossos corações enganosos querem ouvir. O falso evangelho, ele cai como uma luva, ele é doce, ele desce suave. Mas a pregação fiel às Escrituras, às vezes, nos fere no nosso orgulho, nos fere o nosso ego. Ele confronta o nosso pecado. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, às vezes, com freio de mão puxado, o falso evangelho vai avançando. Então, por que devemos orar? Paulo diz, olha, para que a gente se livre de homens perversos, de homens maus. Mas no verso 3, tem algo que nos alegra o coração. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá, guardará do maligno. Irmãos, o Senhor é fiel. Aquela velha frase, de pregador: eu não sei o que você tem passado na sua vida. E verdadeiramente eu não sei. O quanto a tribulação, o problema que você tem passado, seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele porque talvez o seu casamento está horrível, porque a sua dívida no cartão de crédito já ultrapassou todos os limites possíveis e você não consegue colocar a sua vida em dia, e isso talvez atormente a sua vida e te faça pensar: Deus, o Senhor não está vendo? Eu não tenho outra palavra a dizer a não ser o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor é fiel e vai fortalecer, guardar você contra o maligno. A igreja de Cristo, irmão, sempre sofreu, sempre e sempre sofrerá ataques. Às vezes eu vejo alguns irmãos apavorados:
Você está vendo agora essa lei nova que vai fazer isso e aquilo? Agora no púlpito eu não posso falar mais isso, eu não posso falar mais aquilo. E quando que pôde, meus irmãos? Tem muita gente aí desavisada, achando que a perseguição começou agora. Irmãos, antes de nós, pessoas foram devoradas por animais, pessoas foram colocadas em lanças para servir de luminares lá no Jardim de Nero. Que perseguição, que nada, irmãos. Isso não, o que a gente passa hoje não é nem um cheirinho de perseguição que estão passando alguns irmãos nossos em outros países, que estão ali nas igrejas, ali no culto, e de repente o pessoal vai lá, põe fogo em tudo e mata todo mundo. A igreja sempre sofreu ataques do maligno, mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá. Como dizia o hino que cantava as irmãs do círculo de oração na época que eu era da Assembleia: esse trabalho aqui não vai parar. Ele falava: esta obra é do meu Deus, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Deus que nos guarda e nos fortalece. E esses ataques, irmãos, sempre visam distorcer as Escrituras. O ataque do maligno sempre, em primeira instância, é distorcer. Lembra lá no Éden? Não foi assim que Deus disse, falou a serpente. Não foi assim que Deus disse. Não é assim que está escrito. Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Não é bem assim, isso aqui era antigamente, mas agora o texto não quer dizer isso não, precisamos mudar o que está escrito aqui. Existe um outro significado para esse versículo. Satanás sempre vai buscar distorcer o que está nas Escrituras. Quer ver algumas doutrinas básicas, onde sempre fica a perda de salvação? Irmãos, você ganha a salvação, você perde a salvação. Você ganha a salvação, você perde. Você teve uma discussão, perdeu a salvação. Aí você pediu perdão, você ganhou a salvação de novo. E vive aí um bando de crente, vivendo a vida inteira de escravidão. Aquele medo. Meu Deus, perdi minha salvação. Se Jesus voltar hoje, já era. Irmãos, eu me lembro que por falta de conhecimento, eu sou de Campos dos Goytacazes, irmãos, interior do Rio. Cidade muito quente. Na minha adolescência, irmãos, eu dormia de calça jeans, com medo de Jesus voltar e eu estar de short e ficar. Falso ensino. Perdão de pecados. Pessoas que cometeram erros e até hoje vivem ali. Senhor, será que o Senhor me perdoou? Vivem ali com medo. Será que eu vou ser salvo? Será que este pecado Jesus perdoa? Irmãos, Jesus te libertou, meu querido. Adore a Ele, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Dos teus pecados não me lembro mais. Orações não respondidas. Deus não me ouviu porque eu fiz isso e aquilo. Deus, o irmão foi abençoado, orou e conseguiu. Eu não consegui. E gente pregando, irmãos, sabe por que você não conseguiu a sua bênção? Porque você está fazendo isso e aquilo. Meu irmão, a resposta de Deus em nossas vidas, nos contrariando, muitas vezes é bênção. Então o fato de você não receber um pedido de oração que você fez a Deus, não tem a ver necessariamente com a sua vida, mas com a vontade soberana de Deus. Então se curve à vontade soberana de Deus. Não fica ouvindo por aí, porque o que mais tem hoje é pregador. Tem gente que ouve a mensagem aqui, aí chega em casa, vai ouvir o YouTube, pregador do YouTube. E aí o cara prega totalmente diferente daquilo que você ouviu aqui. Mas é mais bonitinho às vezes, mais palatável. Desce melhor. Aí você abandona tudo que ouviu aqui e começa a seguir o que o pregador do YouTube disse. Irmão, se você ficar ouvindo pregação por aí, você vai se arruinar. Tem muita gente boa, mas a maioria, irmãos, prega um falso evangelho. Coloca o crente em uma escravidão onde Jesus Cristo já nos libertou na cruz. Jesus morreu por nós, se doou ali na cruz, abriu os seus braços, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar liberdade, para vivermos uma vida livre. Versículo 4. Quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Bom, o verso 4, ele traz mais uma prática cristã para nossas vidas, a obediência. É difícil obedecer, né, irmãos? É difícil obedecer. Paulo tinha convicção que os irmãos de Tessalônica
seguiam e continuavam seguindo suas orientações. Então ele fala: irmãos, tenho certeza que os irmãos estão fazendo e continuarão fazendo aquilo que estamos orientando. Nós, a liderança aqui dessa igreja, irmãos, quando preparamos uma mensagem, a gente pede: Senhor, ontem mesmo eu falei com Deus o seguinte: Senhor, não deixa eu falar aquilo que não é a tua vontade. Coloca no meu sermão aquilo que eu esqueci, tira aquilo que não é para eu falar. E todo o nosso empenho de levar ali horas e horas preparando um sermão, porque um sermão, irmãos, leva horas e horas. Se você ouvir um pregador aí que fala assim: não, em 10 minutos eu fiz o sermão, irmão, corre, vai te dar água com açúcar. Ele vai te dar placebo, não mata e não cura, não vai para nada. Então Paulo tinha convicção que o que ele estava falando, o povo estava seguindo. Então às vezes a palavra que sai do púlpito é meio dura, confronta os nossos corações, mas é para o seu bem, é para o meu bem, para receber cura, é para mudança de vida, é para trilhar novos caminhos. Irmãos, é bem verdade que o melhor de Deus já veio em nossas vidas, porque o melhor de Deus é Cristo. Mas eu creio, irmãos, que Deus... Está na moda agora falar a melhor versão, né? Então, Deus tem uma melhor versão para a sua vida. Mas para isso tem que ter obediência, tem que seguir a palavra de Deus, tem que seguir as orientações. E às vezes a gente não entende porque muita coisa ruim sobrevém em nossa vida. A gente não entende. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Postura rebelde, não obedece. A gente fala uma coisa, baseado na escritura, o crente faz outra. Ah, não, a minha vida mando eu. Já viu aquela frase? Ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. É curioso, irmãos, que às vezes a pessoa está passando por um perrengue, por um problema muito sério. Alguns até procuram conselho pastoral, procuram a liderança da igreja. Ouve, mas não segue. Entra por aqui, sai por aqui. Outros nem sequer procuram, não querem. Deliberadamente não querem um conselho. Sabe por que não quer? Porque sabe que se entrar no gabinete pastoral, vai ser confrontado pelas escrituras. E quando a pessoa é orgulhosa, ela não quer o confronto. Por quê? Passar a mão no pecado, alisar o pecado, é muito mais fácil do que ouvir uma palavra confrontadora e ter que abandonar, ter que mudar de vida, ter que mudar de direcionamento. E aí não sabe porque a vida não dá certo. Aí a culpa é do governo. Aí a culpa é da falta de oportunidade. Aí a culpa é do chefe perseguidor. Aí da culpa é do meu parente, da esposa ou da esposa, que não incentiva, que não está junto. A culpa é tua. A culpa é tua, que não procura o bom conselho da parte de Deus, que não se permite tratar, prefere andar conforme os seus caminhos. Irmão, nós estamos aqui, nós não somos melhores do que ninguém. Quem está falando para vocês aqui é alguém que falha, pecador, lavado, remido no sangue de Jesus como vocês. Mas nós temos aqui uma autoridade vinda do Senhor para aconselhar na sua vida. Então, se a tua vida está ruim, procure a liderança dessa igreja. E eu tenho certeza que Deus vai usar cada pastor aqui para te ajudar na caminhada. Enquanto você quiser levar a tua vida aí sozinho, eu consigo. Irmãos, vocês já ouviram aquela história que nós somos pássaros de uma só asa? Quem já ouviu isso? Nós somos pássaros, uma asa só. Para a gente voar, a gente tem que ficar junto. Eu com a minha asa e com a sua, e nós vamos voar. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Isso é igreja. Quer viver de forma individual? Aqui não é o seu lugar. Igreja é lugar de comunhão, de partilhar o pão, de partilhar o problema, de dizer assim: irmão, eu não estou aguentando mais a minha vida. Então vamos orar aqui, irmãos. Vamos ver o que Deus vai falar nas escrituras, para que você mude e tenha a sua vida transformada e possa viver aquilo que Deus quer que você viva. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 5: que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Irmãos, é o desejo de todo líder que ama a Deus. O que nós mais queremos, os líderes dessa igreja, é que você seja feliz, irmãos. É que você tenha um melhor casamento, que você conquiste os seus sonhos, que você vá bem em tudo aquilo que você colocar diante de Deus e propor o seu coração, e que você consiga alcançar os seus objetivos. Aqui, ó, o Senhor guia o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Nós queremos, irmãos, que você seja feliz. Paulinho falou aqui mais cedo das vozes, né? Coincidência, Paulinho, eu pus também aqui meu sermão. Hoje
tanta voz, irmãos, disputando a nossa atenção, tantas vozes. Você tem emprestado os seus ouvidos a quem? Que voz você tem ouvido, irmãos? Se você ouvir a voz desse mundo, irmão, você está perdido. O mundo é de outro jeito, mas aqui na igreja só dá certo quando sai das Escrituras. Eu costumo dizer, irmãos, que é interessante a vida. Tinha uma época que, irmãos, eu não vendia nada. Nada. Na época da pandemia, irmãos. Eu conto essa experiência e eu não estou falando aqui exageradamente. Eu não tinha dinheiro, às vezes. Eu tinha que juntar moedinha. Sem dinheiro. E aí eu olhava para amigos meus que não servem a Deus, arrebentando nas vendas. Irmãos, no mundo é diferente. Dá certo às vezes para ele, mas para mim e para você só dá certo quando desce do trono de Deus. Aleluia. O conselho para o cristão tem que sair das Escrituras. Continua buscando por aí. Continua levando a sua vida sozinho. É isso que você quer? Ou você vai se dobrar, se humilhar diante dos conselhos do Senhor? A escolha é tua. Parecido como Josué disse: eu não sei o que vocês vão fazer não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segue do jeito que você quiser, mas não reclama. Verso 6, irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada, em desacordo com a tradição que recebestes de nós. O tom agora da conversa mudou. Se você está prestando atenção em cada versículo, o tom agora aqui é outro. Irmãos, nós ordenamos a vocês, Paulo está dizendo, vocês se afaste de todo irmão que vive de forma indisciplinada. O significado dessa palavra no grego é como uma ordem militar que não pode ser contestada. Eu não servi o exército, mas eu conheço pessoas que serviram. Não tem como você contestar. Faz isso. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão se afastar desse pessoal indisciplinado, desordeiro, daqueles que prejudicam a harmonia do corpo de Cristo, que andam em desacordo com as orientações. Sai desse pessoal, vai embora, se afasta. E vocês estão pensando que Paulo está falando aqui de gente de fora? É de gente de dentro. Irmãos, ele chama de irmãos. Se afaste de todo irmão. É dentro da igreja. Sabe aquele pessoal que só sabe falar mal? Sai de perto. Sabe aquele pessoal que termina o culto e aí você encontra na segunda-feira e fala: ele falou aquilo, mas não sei o que lá. Sai de perto. É fácil para ele, né? Porque a vida dele está assim, está assado. Então lá no púlpito é muito fácil falar sobre aquilo. Abandona essa pessoa. Sai de perto. Ande com gente que está com o pé aqui, a cabeça lá em cima, lá no alto, lá em Deus. Esse pessoal, irmãos, que vive falando mal da igreja, é atraso de vida. Atraso de vida. O que aconteceu naquela época não mudou em nada, ou ainda existe hoje. Olha aqui. Sai de perto. E aqui eu destaco uma prática. Prudência. Seja prudente. Escolha suas amizades. Irmãos, se é importante escolher as amizades no trabalho, na faculdade, por que não na igreja? Então, se você estiver perto de pessoas que começar, buzinando no seu ouvido, não que não tenha problema, irmão, mas tem problema em todo lugar. Tem problema em todo lugar. E então nós vemos aqui que a prudência vai nos ajudar a escolher melhor com quem a gente vai colar. Falar agora aqui no português atual. E a pergunta que se levanta é: para que ficar ao lado e ter comunhão com pessoas que dentro da igreja são indisciplinados, desobedientes, que só abrem a boca para reclamar e falar mal de tudo e de todos? Fica com você. Você responde para você mesmo. Vale a pena? Irmãos, quem está falando é a palavra de Deus. Versículo 7. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Paulo está dizendo assim, imita a gente. A mim, a Timóteo, a Silvano. Pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados. E aqui tem uma coisa interessante. Gente desocupada, irmão. Como é que é aquele ditado mesmo? Que é? Mente vazia, desocupada, é a oficina do diabo. Desocupada. Eu brinco, tem gente que precisa, às vezes até de um problema, precisa de comprar uma areia, sabe? É uma coisa assim. Para ter um BO na vida, porque não tem um pardal para criar. Você entendeu a situação? Vive desocupado. Vai lá, compra uma areia. Começa a ter problema, compra um tipo. Eu já tive um Fiat tipo. Você vai ver como é que ele aquece, você não para no meio da estrada, é só BO. Está com a vida mansa demais, desocupada, aí fica só garelando. Paulo, além de apoiar sua argumentação e orientar os irmãos através das Escrituras, também desafiava a serem seus imitadores.
É como se ele falasse, ó, olha para mim. Vocês estão vendo o quanto eu me esmero na obra? Paulo estava falando. Vocês estão vendo o quanto eu me dedico ao evangelho? O quanto eu trabalho? Faz igual eu estou fazendo. Eita, aleluia. O maré entrou na igreja. Aleluia, aleluia. Então é isso. Gente, vocês estão vendo, nós temos o nosso pastor aqui, pastor Jonathan. Vocês estão vendo o quanto ele se dedica em preparar as séries de mensagens? Vocês estão vendo o quanto se dedica na pregação? Vocês estão vendo o quanto se dedica para fazer os cursos, em tudo? Porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. É uma responsabilidade, é um peso, é um bom peso. A gente fala peso, não está dizendo assim, nossa. Não, é um peso porque é complicado estar à frente. Então, irmãos, esses irmãos faladores que tem por aí, imita o pastor de vocês, no esmero que tem com a palavra, em fazer as coisas para Deus. E aí Paulo vai explicar. Olha, nós não comíamos de graça da comida de ninguém. Paulo não era encostado. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Verso 9. Não porque não tínhamos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. É aqui eu tenho uma prática cristã. Sensatez. Paulo era sensato, como apóstolo, um homem que era. Ele podia chegar lá na igreja, quando ele visitou a primeira vez a igreja de Tessalônica. Ele poderia sim, tinha total direito de comer às custas dos irmãos. Porque o obreiro é digno do salário. Mas ele falou o quê? Não, vou trabalhar. Paulo tinha profissão. Ele fazia o quê? Redes. Então Paulo trabalhava para se manter e não ser ali uma pessoa encostada. Não é igual tem por aí, né, alguns missionários que chegam na igreja e ficam lá um mês na igreja. Aí você vai ver, não é missionário, não é coisa nenhuma. Então, a sensatez, Paulo relembra a sua passagem em sua segunda viagem missionária registrada em 1 Tessalonicenses 2,9. Ele diz que ele trabalhou noite e dia para não ser um peso para os irmãos. Um líder, essa palavra sensatez, ela vem muito mais diretamente aqui para os líderes. Olha, um líder cristão precisa ser sensato. Ele não tem que agir como se fosse um rei. Vocês já perceberam que aqui na nossa igreja não tem esse negócio de aqui é a vaga do pastor? Não tem isso. Não tem esse negócio. Quem chegou, põe o carro ali. Não tem esse negócio de essa vaga é minha, esta cadeira é minha. Não existe isso. Tem alguns lugares que tem e eu não estou dizendo que está errado. Eu estou falando que na nossa igreja não tem esse tipo de coisa. Sensatez. Agora, como eu disse, vou mais longe. E é o que eu acho mesmo. O pastor Jonathan tem o direito, de repente, aquela vaga ali da frente ser dele? Eu acho que tem. Ele é o nosso pastor. Mas ele nunca vai fazer isso. Eu conheço ele. Ele nunca vai usar esse direito. Sensato. Então, vamos imitá-lo na sensatez? Vamos ser sensatos? Uma das coisas, irmãos, que me deixa, assim, muito feliz na Bereana, feliz mesmo, é que nenhum dos líderes aqui, volto a dizer, não que um dia Deus não possa nos conduzir para um pastoreio integral. Temos um pastor integral. Creio que será o futuro, não sei quando, mas creio que isso acontecerá um dia. Mas me deixa muito feliz que os líderes dessa igreja não apenas vivem 100% dos seus próprios recursos, como são pessoas ativas na hora de ofertar na igreja. Obviamente, nós jamais vamos aqui dizer quem não oferta, mas quem oferta, eu posso dizer, os líderes dessa igreja são ofertantes e vivem 100% do seu trabalho. Isso me deixa muito feliz, irmãos. Isso me deixa assim, nos dá liberdade para falar de finanças aqui na igreja. Porque ninguém pode falar para o Rafa, olha o carro do Rafa, olha a viagem do Rafa. Ele trabalha, ele conseguiu um emprego dele, trabalha e vive. Eu fico muito feliz. Eu não gosto daquele termo orgulho santo, porque não existe, né? Mas sabe aquele orgulho santo? Isso que eu tenho dessa igreja, de saber que não só apenas vivemos dos recursos próprios, mas somos ofertantes e temos prazer em usar dos recursos que Deus nos deu para abençoar esta igreja. Verso 10. Quando ainda estávamos convosco, os ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é pesado, hein, irmão? Não quer trabalhar, não vai comer. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Oh, meu Deus. Que encravo isso aqui, gente. Não trabalhem, ainda vivem se intrometendo na vida
alheia. Irmãos, não precisa nem de explicação. Está muito claro esse versículo. Viver na moleza, não vai comer. Não vive às custas de quem trabalha. Além do mais, para de se intrometer na vida dos outros. Não quer trabalhar? Ok. Para de se intrometer na vida de quem trabalha. E aqui, irmãos, eu vou trazer um conceito dentro desse versículo para o trabalho feito na igreja. Porque às vezes nós temos aqui algumas tarefas. Mesmo uma igreja pequena tem muita tarefa. A tarefa da limpeza, da organização, o cuidado lá em cima com as crianças, arrumar a mesa para a ceia, vir aqui ensaiar, tocar. Irmãos, a igreja é cheia de atividades. E tem um pessoal que às vezes não quer trabalhar, e ok, não quer, não, ok. Mas bedelho, mestre para meter o bedelho, para se meter nas coisas, para dar pitaco, para dizer que está feio, para dizer que não gostou, mas não trabalha. Ah, irmãos, o Paulo pega esse pessoal aqui pelo colarinho e diz o seguinte: você não quer trabalhar, vive desocupado, não se intrometa na vida alheia. Se você não ama a igreja de Cristo, e você não consegue dar um minuto do seu tempo para trabalhar na obra, se você nunca, em momento nenhum, em um tostão para poder, não é que não tem, você não quer depositar aos pés do Senhor um tostão do seu dinheiro, ok. Nossa igreja, irmãos, tem uma cultura totalmente diferente sobre ofertas e dízimo. Vocês já ouviram aqui mais de 1000 vezes: nós não cremos em alíquotas de 10%, de 15%. Aqui não tem isso. Aqui é oferta segundo o coração. Mas se o seu coração nunca foi tocado para ofertar, irmãos, eu começo a pensar, é complicado. Me dá eu fico assim, eu não entendo. Nunca. Mas a cor da parede está feia. Irmãos, vou revelar um segredo. Eu sou doido para pintar essa igreja, irmãos. Esse negócio de cinza e branco me incomoda absurdamente. Não, é preto não, para com isso. Isso me incomoda. Então assim, mas eu posso me incomodar, porque graças a Deus, sou ofertante na casa do Senhor, e feliz por isso, porque é uma bênção ofertar na casa do Senhor. Agora, eu nunca posso, nada. Esse som está não sei o quê, essa bateria está muito alta. Irmãos, tudo aqui precisa de dinheiro. Vamos diminuir o som da bateria? Vamos ter que comprar um acrílico aqui, depois nós vamos ter que comprar microfone, é caro. Então, os desocupados, ocupem a sua mente em servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é bom demais. E aí, Paulo, no versículo 12, ele diz: olha, a esses quem? Os desocupados, essa turma, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz consigam o seu próprio pão. Vai aprender com a formiga preguiçoso. Trabalhe, ela é muito bom. Paulo conclui esse pensamento, né? Eu ordeno a esses por Jesus que trabalhem, ou seja, sai da aba. Vocês conhecem aquele corinho? Sai da minha aba, sai para lá. É isso aí, sai. Todo mundo ri porque lembra, né? Tô de olho em vocês. Encostado, aproveitador, tá cheio de gente por aí aproveitador. O irmão deve estar pensando: misericórdia, eu venho aqui no domingo para tomar esse sarrafo. Irmão, não sou eu. Quem escolheu o texto foi o pastor Jonathan. Reclama com o pastor. E aí, finalizando, verso 13, agora já terminando, observe bem. No verso 12 ele fala a esses, e no verso 13 ele fala e vós. Olha que coisa interessante. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E a última prática é a perseverança. Não se cansar. Mas fazer o bem cansa? Se o apóstolo Paulo escreveu, não vos canseis de fazer o bem, fala de perseverança, de insistir. Porque fazer o bem precisa de nós, de algo que nos motive a sempre continuar fazendo o bem. Porque eu não sei se você já passou algum momento na sua vida ou no seu trabalho, você trabalha, e o cara que é teu parceiro é um encostado. Aí você já... Sabe de uma coisa? Eu sou um bobo, estou trabalhando muito, e esse cara não faz nada, eu também não vou fazer. Vou parar um pouco, puxar meu freio de mão. Só que a gente não trabalha, patrão, a gente trabalha para Deus. O que eu faço lá nas minhas vendas, eu estou fazendo para Deus. O teu trabalho que você realiza, você está fazendo para Deus. Porque, irmãos, no fundo, quem nos paga é Deus. O nosso patrão, ele é apenas um instrumento de Deus na terra para mandar o dinheiro para nós. Mas tudo do cristão vem de Deus, tá? Vem de Deus. Então ele fala: olha, irmãos,
cansa de fazer o bem. Você está vendo um monte de gente fazendo coisa errada? Não, continua fazendo o que é correto. Ah, irmão, teve uma época, né, quando eu morava ainda em Campos, que eu não sei de onde veio, com certeza veio do inferno, que era um negócio que você colocava uma garrafa de 2 litros cheia de água em cima do relógio de luz, para ele parar de... Chegou esse negócio aqui em São Paulo? Não, é sério. Aí você botava uma garrafa de água lá, outros conseguiam pegar o relógio e deixar ele meio inclinado, faziam todo tipo de coisa para poder burlar o sistema. Ah, mas o irmão está fazendo, qual o problema? Aí às vezes você tem aquele argumento, né? Aí já viu aqueles desenhos animados que tem um capetinha de um lado e um anjo do outro? E aí o capetinha fala assim, ah, mas o governo é ladrão, rapaz. Então, quem rouba de ladrão tem 1000 anos de perdão. Não, irmãos, para o cristão não é assim. Para o crente é diferente. Lembra que eu falei no começo? Para o ímpio dá certo, tudo. Para nós está tudo errado, irmãos. Eu era pequeno, os meninos iam me chamar lá em casa para jogar bola. Na minha época eu jogava bola na rua. Tinha calçado, não tinha nada. Aí o pessoal ia lá em casa, chegou a hora do futebol. Aí a gente ia, 4 horas da tarde. Aí irmãos, eu sou ruim de bola, irmãos. Mas eu não sei o que tinha naquela época, que eu era bom. Eu tenho uma memória que eu já fui bom de bola um dia. Só que, e aí todo mundo me chamava. Foi um menino novo na rua. E o menino era bom de verdade, irmãos. Aí eu descobri que eu não era tão forte como eu pensava. Só que um dia aquele menino me bagunçando no futebol. E lá estava chovendo e tinha um barranquinho. A bola ia para onde quisesse, até no barranco valia. E eu falei assim, vou pegar ele. E quando ele passou por mim, irmão, eu meti o pé aqui para pegar ele. Né, irmãos, eu derrapei no barranco de lama. E eu me ralei inteiro. Porque não dá certo para nós, irmãos. Nós somos diferentes. Para o ímpio dá certo. Para nós tem que sair das Escrituras. Então, irmão, nós vemos aqui que tem 2 grupos. Está todo mundo lembrando das atrocidades que fizeram no passado. Eu só estou vendo. Tem 2 grupos. Há esses e tem a vós. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? O do versículo 12, a esses, ou esse aqui que o Paulo fala, ó, e vós não vos canseis de fazer bem. Está todo mundo errando por aí, irmãos? Todo mundo seguindo por caminhos tortos? Faça diferente. Siga o que está na palavra de Deus. Você será feliz, tu e a tua casa. Que Deus nos desperte, irmãos, a uma vida de oração pela obra de Deus, para que a palavra alcance vidas assim como nos alcançou. Que o nosso orgulho seja quebrado dia após dia, tornando-nos cristãos obedientes. Mais um preceito. A Deus e as lideranças por Ele instituídas. A sensatez nunca se aparte da liderança dessa igreja para que possamos servir de bom exemplo e que possamos perseverar em toda boa obra. Persevere e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar.